Em nosso estudo de hoje, a lição 35 do livro Rumo Certo, e tem por título Irmãos Necessitados. É preciso compreender, mas compreender substancialmente, que nem todo mendigo é aquele que te requisita socorro material. Muito mais que os irmãos em penúria do corpo, solicitam-te amparo aqueles outros companheiros em aflição ou desvalimento na vida íntima te pedirem apoio e consolação. Muita vez alcançam-te a esfera pessoal expectantes ou irritadiços, ansiosos ou arrogantes, qual se de coisa alguma necessitasse. Entretanto, é preciso estender-lhe o verbo amigo para que se habilitem à paz e ao refazimento. Acolhe-os, pois, no clima da própria alma e dá-lhes do que puderes em fraternidade e ternura para que se restaurem. Justo entender que, de maneira geral, quantos nos rogam orientação e conselho no imo de si mesmo, já sabem à saciedade o que lhes compete fazer. Se cansados, não desconhecem que a fadiga não se lhes extinguirá no toque de mágica, e se enfermos, estão cientes de que precisarão de remédio. Se desiludidos, conhecem as farpas de angústia que lhes atormentam o coração. Farpas essas que é imperioso retirar e esquecer. Se carregam remorso, não ignoram que a dor da culpa não se lhes desaparecerá da consciência lesada, assim como por encanto. O que semelhantes irmãos necessitados esperam de nós quase sempre é um tanto mais de força a fim de que possam seguir adiante. Compadece-te de quantos te procuram mergulhados em dúvida ou desespero. Eles não aguardam de nós um milagre cuja existência não admitem. Procuram simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou um gesto de paz que lhes propiciem renovação e bom ânimo. Em suma, aspiram tão somente a saber que não se encontram sozinhos e de que Deus, por intermédio de alguém, não lhes terá esquecido as necessidades do coração. É interessante, me veio à cabeça enquanto eu estava fazendo a leitura, um vizinho que eu tive, que todas as vezes que eu passava por ele, ele fazia questão de falar comigo, mas sempre falava coisas grosseiras, porque ele gostava muito de contar piadas, e eram sempre piadas que tinham palavrões, que tinham alguma coisa que de baixo calão. E eu, durante muito tempo, eu passava por ele, tinha aquela reação que não era muito boa, cumprimentava de maneira fria e seguia o meu caminho. Até que um dia eu resolvi dar atenção a ele. E ele contou uma piada e depois, logo em seguida, eu contei uma outra. Não foi no mesmo estilo dele. E aí eu percebi, me dei conta que, na verdade, aquela pessoa, ela, na verdade, era fazer contato comigo. E, infelizmente, o único recurso que ela dispunha era esse. Era de chegar, contar uma piada, falar uma besteira qualquer. Tem gente que é assim. Mas depois que eu respondi a primeira vez, aí aquele senhor passou a me cumprimentar com mais frequência e depois aquela caminhada matinal, né, quando a gente acorda e vai dar aquela caminhada de exercício físico, ele começou a andar comigo, e eu comecei a descobrir uma pessoa com muito problema, que na verdade estava precisando de orientação também, de desabafar, de conversar também, e por isso acabei me lembrando dele agora, através da leitura do Emmanuel, que o Emmanuel vem falando para a gente, chamando a atenção para que a gente possa estar com olhos de ver e ouvidos de ouvir quando algumas pessoas chegam perto da gente e que, na verdade, elas estão precisando de atenção, precisando de carinho e solicitam de amparo aqueles outros companheiros em aflição ou desvalimento na vida íntima a te pedirem apoio e consolação. E o Emmanuel chega a fazer uma comparação com o mendigo. Mendigo não é só aquele que te requisita socorro material, não. Às vezes a pessoa tá pedindo socorro de desabafo, de resolver alguns problemas, de perdão, de compreensão. E isso vai entrar muito naquele capítulo que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre os infortúnios ocultos. Fora da caridade não há salvação, não saiba a mão direita o que dá a mão esquerda. São 2 capítulos marcantes do livro Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente vai encontrar esse tema lá, o infortúnio oculto.
E a gente lembra que os espíritos até nos chamam a atenção de que tem muita gente passando ainda fome no nosso país, tem, absurdamente tem. Tem muita gente morando na rua, tem. Tem muita gente doente, tem. Mas ele diz pra gente que normalmente esse despertar para você começar a olhar para o morador de rua, dar uma atenção maior, procurar levar para ele alguma coisa, ou até mesmo visitar hospitais, asilos, orfanatos, enfim. Ele diz pra gente que, na verdade, isso são para os aprendizes aí do Evangelho, que conforme o tempo vai passando, se você conseguir superar essa primeira fase, você vai começar a descobrir infortúnios ocultos, vai começar a descobrir pessoas que sempre estiveram sofrendo do seu lado e muitas das vezes até na própria casa que você, na sua família. E aí que a coisa começa a ficar interessante, porque aí a gente começa a entrar realmente no apostolado, vamos botar assim, no aspirantado, vou usar assim, no aspirantado, que aspirante, a palavra aspirante está dizendo que você não está preparado ainda, você é um aprendiz ainda, né? Mas aspirantado à prática da caridade verdadeira. A gente precisa sim sensibilizar os nossos corações, e por muitas vezes a gente teve a impressão de que na verdade a gente estava indo levar comida na rua e o maior beneficiado estava sendo nós. E depois os espíritos confirmaram, o maior beneficiado de hoje foi vocês mesmos, porque vocês viram uma necessidade que vocês não estão vivenciando agora, sentiram a dor do próximo, por isso que até essa recomendação ela tem que ser interpretada com muito cuidado. A gente tem que se permitir um pouquinho sentir a dor do próximo, mas não é muito, é um pouquinho. Para quem duvidar disso, a gente lembra que Chico Xavier toda noite chorava com as mães que o procuravam no trabalho do Correio do Amor. Toda noite. Mas logo depois ele se recompunha. Quando terminava o trabalho, ele até contava piadas também, brincadeiras. E o Chico Xavier, então, ele dá uma aula de como contar piada. Ele fala, você quer contar piada? Sempre utiliza, então, no pejorativo, a você mesmo, a sua figura mesmo, que aí você não melindra ninguém, não machuca ninguém. Aliás, aqui no Brasil, eu fiquei assistindo isso, né? O Chico Anísio, por exemplo, que marcou o nome aí na história como comediante do nosso país. Aí ele começou o tempo todo fazendo piadas sobre ele mesmo e sobre o lugar de onde ele veio, lá em Maranguape, no Ceará. Então, quer contar piada? Fala de você mesmo, porque quando você fala dos outros, você provoca os outros, você machuca os outros, você melindra os outros, você pode estar incorrendo em preconceitos, enfim. Isso só para poder falar sobre o vizinho, né, que contava as piadas. Mas, voltando então o que acontece? A gente vai aprender um dia a ter esse olhar, como se fosse o olhar de mãe, olhar para as pessoas e entender alguma coisa não está legal ali. A gente já consegue fazer isso em exercício com outras pessoas que não são do nosso círculo familiar, mas que estão no nosso círculo de maneira mais direta. Mais notadamente, colegas de trabalho e amigos da nossa religião. Os colegas de trabalho, então, a gente olha para um, para outro e não precisa de muito tempo. Às vezes a própria vibração que vem, e com o tempo a gente vai aprendendo a sentir isso também. Eu estou sentindo essa coisa, isso aí está vindo de onde? Aí você interroga a sua consciência, dá uma olhada e está vindo daqui. Aí você fala, por que você está triste? O que está acontecendo com você? Aí a pessoa dá aquela disfarçada, porque ela não quer de repente contar para você o que foi. Não, está tudo bem. Eu estou vendo que não está tudo bem não, mas eu vou fazer minha oração aqui por você. Se precisar de mim para alguma coisa, nós estamos juntos aí, tá? E a gente respeita a pessoa e, ao mesmo tempo, vai fazendo a nossa parte. A gente começa a entrar nesse campo do infortúnio oculto, nesse campo dos irmãos necessitados. Então o Emmanuel termina aqui falando para a gente, compadece-te de quantos te procuram, mergulhados em dúvida ou desespero. Eles não aguardam de nós um milagre, não é isso. Eles procuram simplesmente a caridade de uma palavra compreensiva ou um gesto, um aperto de mão, um abraço. O ouvido apenas, calar a boca, o ouvido. É isso que eles estão precisando. Que Jesus nos abençoe hoje
E